Eu cumprimento a todos os amados e queridos irmãos com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Continuamos aqui a nossa meditação, a nossa leitura bíblica, a nossa jornada pela fé, aqui no capítulo 17 do livro de Josué. Estas foram as terras distribuídas à tribo de Manassés, o primogênito de José. Foram outorgadas a Maqui, filho mais velho de Manassés e pai de Gileade, porque era um guerreiro valente. Recebeu as regiões de Gileade e Bazã. Depois dele também foram dadas as terras aos outros filhos de Manassés, segundo seus clãs, aos filhos de Abiezer, Eleque, Asriel, Siquém, Semida. Esses são os filhos homens de Manassés, filho de José, em conformidade com seus clãs. Zelofeade, entretanto, filho de Éfer, neto de Gileade, bisneto de Maquir, trineto de Manassés, não teve nenhum filho homem. Somente filhas mulheres, cujos nomes eram Maalá, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Elas apresentaram-se perante o sacerdote Eleazar, na presença de Josué, filho de Num, e perante os líderes israelitas, e reivindicaram: o Senhor ordenou a Moisés que nos desse uma herança no meio dos nossos irmãos. Foi-lhes atendida a solicitação e dadas terras, conforme a ordem do Senhor, uma herança entre os irmãos de seu pai. Assim, pois, couberam a Manassés 10 partes além da terra de Gileade e Bazã, que se situam a leste do Jordão. Porque as filhas de Manassés obtiveram uma herança entre os filhos dele, quanto a terra de Gileade ficou pertencendo aos outros filhos de Manassés. Os limites das terras de Manassés foram desde Asser até Micmetá, a leste de Siquém. A fronteira ia dali para o sul, chegando até o povo que habitava em Tapuã. Manassés possuiu a região de Tapuã, mas a cidade de Tapuã, na fronteira de Manassés, pertencia aos Efraimitas. Sendo assim, a fronteira descia para o riacho de Caná. Ao sul desta torrente situavam-se as cidades de Efraim, além das outras que pertenciam a Efraim e ficavam em meio à cidade de Manassés. Todavia, a fronteira de Manassés continuava pelo lado norte do ribeirão e acabava no mar Mediterrâneo. O sul pertencia a Efraim, o norte a Manassés, com o mar Mediterrâneo por limite. Confinavam ao norte com Asser e com Issacar a leste. Manassés possuía com Issacar e com Asser, Bet-seá e Bleã, e as populações de Dor, Endor, fonte de habitação, Taanaque e Megido, com todas as suas aldeias. A terceira da lista, isso é Dor, é conhecida por Nafote-Dor, Planalto de Dor. Mas com os filhos de Manassés não conseguiram tomar posse destas cidades. Os cananeus continuaram a habitar nessas terras. Contudo, quando os filhos de Israel se tornaram mais fortes, submeteram os cananeus a trabalho forçado, mas não os expulsaram de todo. Os filhos de José se dirigiam a Josué e lhe reivindicavam: por que nos deste por herança apenas uma parte, uma só porção, embora sejamos um povo numeroso? E o Senhor nos tem abençoado ricamente? Orientou-lhes Josué: se tu és um povo numeroso, a região montanhosa de Efraim tem pouco espaço para tuas famílias, sobe a floresta. Toma uma parte das terras dos perizeus e dos refaíns, desmata e limpa o terreno segundo as tuas necessidades. Ao que os descendentes de José contestaram: os montes de Efraim não são suficientes para nós. Além disso, todos os cananeus que habitam nas planícies possuem carros de ferro, tanto os que vivem em Bet-seá, casa de tranquilidade, e suas aldeias, como os que vivem no vale de Israel, Deus semeia. Josué, todavia, segurou a tribo de José: tu és de fato um povo numeroso, e grande é a tua força.
tu não terás uma parte apenas, mas terá toda a montanha, toda uma montanha. É verdade que é uma floresta, porém tu a desmatarás e os seus limites mais distantes te pertencerão. Além disso, expulsarás os cananeus, não obstante possuam carros de ferro e sejam muito fortes. Queridos, Josué honrou todas as promessas de Deus, todas. E nesse capítulo, ele distribuiu a terra para as famílias de Manassés, a oeste do Jordão, e deu a terra para as filhas de Zelofeade. Aqui nos versículos 11 e 12, Efraim e Manassés optaram por coexistir nas cidades cananeias. E aqui no versículo 14 até o 16, até o 18, até o capítulo 18, quando Efraim reclamou que a sua porção das terras era pouca para o tamanho da família de Josué, estrategicamente, né, desafiou os filhos de José a aumentar o território. Olha a sabedoria, né, de Josué. Olha o que ele fez, eles foram reclamar, e Josué desafiou eles. Bom, vocês podem aumentar o território de vocês, mas precisam expulsar os cananeus. E Josué já estava mostrando que a frustração e o problema que eles enfrentavam era culpa deles mesmos, causados pela preguiça, pela indiferença às ordens de Deus e pela acomodação, né? A resposta de Josué diante da queixa dos filhos de José mostra que, como um líder responsável, Josué estava fazendo Manassés e o irmão reconhecerem as fraquezas, apontando para os medos e para a falta de confiança na força sobrenatural de Deus. As queixas e as reclamações da família de José eram fundadas na preguiça de cumprir exatamente tudo que Deus tinha ordenado que fosse feito. A vida dos seres humanos, queridos, desobedientes a Deus, fica sempre muito difícil e muito limitada, porque a mornidão espiritual é uma forma de desleixo com as promessas. E as pessoas que experimentam os milagres e a providência de Deus, mas continuam negligenciando a fé, e continuam estagnadas, é uma vida sem a graça de Deus. É uma vida onde a pessoa abriu mão das bênçãos de Deus, né? Ela abre espaço para entrar em as maldições pela desobediência. A fé, queridos, ela é estruturada nas ordens de Deus. E se essa fé for estruturada nas ordens de Deus, essa fé é ousada. Essa fé faz com que a gente fique ousado, determinado a conquistar tudo que Deus prometeu. É preciso saber que a fé sem ação é morta, mas agir sem obedecer à risca às orientações de Deus é a garantia do fracasso. Lá no capítulo 14, Caleb fez uma exigência baseada no tamanho da sua fé. Ele sabia que ele podia confiar completamente no favor de Deus. Mas agora aqui os filhos de José discordam do tanto de terra que eles receberam
Primeiro lugar, como um sinal claro de ingratidão, né? De alguém que não reconhece que o tamanho da bênção está determinado por Deus e que é resultado da desobediência relacionada com a atitude medrosa em relação que eles tiveram, né, em relação aos cananeus. O medo de lutar contra os cananeus fez com que eles não lembrassem o tamanho de Deus e se esquecessem de que era Deus quem lutava as guerras deles, né? Lá no capítulo 2, vocês vão lembrar, Josué fala da Raabe, a prostituta, né, que escolhe ser salva. Lá no capítulo 13, Josué fala de Balaão, que havia sido profeta de Deus, mas que escolheu morrer sem salvação. No capítulo 14, Caleb já era um idoso que conhecia muito bem a Deus, o Deus que servia, né? E se ofereceu para lutar, para conquistar lugares incríveis. E agora aqui no capítulo 17, os filhos de José estão acomodados, acovardados, achando mais fácil reivindicar com Josué do que lutar e expulsar o inimigo. Queridos, se Josué tivesse contado a nossa história, se ele tivesse contando a nossa história, ele nos relacionaria com qual desses dois personagens, qual desses três personagens? Raabe, os filhos de José ou Caleb? Nós precisamos experimentar as promessas de Deus. O líder espiritual é aquele que pode ajudar, ensinando, chamando a atenção, mostrando o caminho, sendo exemplo. Mas cada um tem que participar e se envolver totalmente para poder desfrutar das promessas de Deus. E para isso é necessário orar, obedecer, se esforçar, sem conhecer o Deus das promessas, não tem como receber promessa. Queridos, as promessas de Deus são para aqueles que conhecem Ele. Não tem promessa para quem não conhece a Deus e para quem não se interessa em conhecer e se conhece não obedece. Ah, queridos, nós precisamos orar, obedecer e nos esforçar em conhecer o Deus das promessas. Nós precisamos saber que não tem nada de bom em não seguir os conselhos de Deus. Todos os que escolhem, todos os que escolhem desobedecer e fazer as coisas do próprio jeito experimentam grandes prejuízos. Mas os que confiam e obedecem reconhecem que Ele sabe o que é melhor, experimentam as conquistas e conhecem o caminho da vitória, né? Durante a conquista de Canaã, Josué cometeu 3 erros. No capítulo 9, quando ele não consultou o Senhor sobre o caso aquele do acordo que foi... ele foi terrivelmente enganado, lembram do acordo? Pois é. No capítulo 12, quando não destruiu a base dos filisteus, os inimigos do povo de Deus. E depois teve um outro erro no capítulo 14, quando ele tolerou a permanência dos jebuseus em Jerusalém. Esses erros enfraqueceram Israel, impediram de avançar nas conquistas da terra, porque a entrada principal, que era o território de Judá, ficou sob o controle dos jebuseus, que ocupavam Jerusalém, isolando as tribos de Judá e Simeão e das outras, né? O território dos gibeonitas estava ligado ao território dos jebuseus. E entendam, queridos, que parece muito chato, né? A gente lê no capítulo enquanto tu tá lendo, né? E ficava aqui, e essa fazia a divisa com essa terra, e essa terra fazia com aquela outra, e não sei o quê. Mas aí a gente entende o que está acontecendo.
E aqui é isso que está acontecendo. Deus está mostrando, ele ordenou que Josué escrevesse todas essas coisas para nos mostrar, detalhe por detalhe, para nos mostrar onde estavam os erros, o que aconteceria e quais as consequências. E olha o tamanho das consequências. 3 erros de Josué enfraqueceram Israel e impediram de ele avançar nas conquistas da terra. Por causa disso, porque a entrada principal era o território de Judá, que daí ficou sob o controle dos jebuseus. Então eles estavam ocupando Jerusalém, isolando as tribos de Judá e de Simeão das outras. O território dos gibeonitas, que estava ligado ao território dos jebuseus, que também dificultava o povo de Deus de avançar na direção proposta por Deus, né, que era o dono da terra. As tribos dos filhos de José queriam mais terra, então Josué mostrou que a única solução era obedecer às ordens de Deus. Josué, além de sábio, era excelente estrategista, e ele lembrou a eles que eles eram numerosos e poderosos e ficariam com os montes cobertos da floresta. Se eles limpassem o terreno, ficariam até com os limites mais distantes, só que Josué incentivou, mostrando que os cananeus tinham e que o que eles tinham não era páreo para o povo de Deus. A tribo de Manassés, ela parou no meio do caminho e isso atrapalhou o plano de Deus. Se o Senhor mandou expulsar da terra o que representa uma armadilha para nós, é porque Ele conhece exatamente o que vai acontecer amanhã. Muitos crentes fazem como o povo de Israel fez. E mesmo com tantas vantagens, oportunidades e privilégios, acabam deixando de cumprir os planos de Deus. Nós precisamos, queridos, ser usados. Nós precisamos ser usados como as filhas de Zelofeade, que elas foram, né, em relação ao território e... queridos, nós precisamos ser obedientes, nós precisamos confiar nas promessas. Ousadia e obediência. Não tenta ser ousado se não é obediente. E se for obediente, vai ser ousado. E quem é obediente é ousado e confia nas promessas. E conquista, porque Deus conquista para nós. Que Deus nos abençoe, nos guarde, que Ele tenha misericórdia de todos nós, que Ele perdoe os nossos pecados e que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre todos nós. Um forte abraço e até o próximo capítulo, em nome de Jesus. Amém.